Pessoal, vamos lá. Mais um dia de leitura barra barra. Hoje é 30 de 7 de 2023. Vamos dar continuidade. Paramos na página 103 do livro, tá? Desse livro, nessa versão em português. Leitura de gráficos de preço barra barra do Albrooks. Nós já lemos no último dia. Lembrando que a playlist segue a sequência da ordem que a gente leu o livro. Então, nós lemos até aqui, ó, está marcado para mim, o texto que fala sobre canais estreitos e impulso e canal de alta ou baixa, certo? Nós lemos o texto. Nós já vamos começar no gráfico. Lembrando, quem está assistindo pelo YouTube, deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreve aí no canal. Tem um Telegram logo abaixo na descrição do vídeo. Entra também no Telegram, que é onde a gente passa o link. Quem quiser participar pessoalmente aqui, né, para dar opinião, compartilhar, ajudar, compartilhar conhecimento. É uma sala aberta aí para todos poderem ajudar. Deixa eu só achar aqui os meus gráficos. Barra barra, vai ser o 313. Isso mesmo, né? 313, já achei. Beleza, é isso aqui. Peraí que eu também vou precisar. Pini, tá aqui? Não tá, né? Cadê o pin? Esse pin tá ruim. Preciso achar outro programinha que sobreponha sobrepõe o texto, o gráfico, no caso. Bom, depois eu cuido disso. Deixa eu só sobrepor ele aqui. Aí. Aí agora eu posso. Qual que é o nome desse programinha mesmo? PinMe. Aqui, ó. Fala PNIPINME. Só que ele não está funcionando. De vez em quando, se eu tirar aqui o gráfico e voltar, eu tenho que habilitar de novo o gráfico aqui, ó. Ah lá, eu tenho que habilitar de novo. Aí fica desabilitando toda hora. Não sei por quê. Formatei esse computador, deu esse problema. Beleza, vamos lá. Depois que o Forte Rally foi seguido por um rompimento de linha de tendência majoritária, gente, lembrando que rompimento de linha de tendência majoritária, deixa eu desenhando, porque né, para os novos às vezes não sabem o que é isso, e é justamente a leitura do livro que complica, é isso, né? Não saber o que é, ó. Uma linha de tendência majoritária é uma tendência que já dura 10 a 20 barras, tá? Pelo menos, ou mais, né? Mas tem que ter no mínimo umas 10 barras, mas em média, uma tendência majoritária é feita de umas 20 barras ou mais, tá? Então, a linha de tendência, lembrando que é a linha que fica por baixo, linha de canal é a linha que fica por cima. É a linha de canal ou linha de retorno. Então, beleza. Depois que o rally forte, esse rally forte aqui, seguido por um rompimento da tendência majoritária de alta. Então, teve rompimento. Na barra 2, veio até a barra 2. O mercado testou o extremo, testar o extremo é vir aqui testar ó, esse topo, e um movimento de três puxadas que criou um topo duplo na barra 3. Então, que acabou virando ó, uma reversão majoritária de tendência com um topo triplo. Testou com três puxadas aqui, lembrando que uma MTR, reversão majoritária de tendência, não necessariamente precisa ter nessas né, três puxadas. Esse caso aqui facilitou mais ainda. Essa aqui, já até mencionando algo que do cotidiano do preço fazer, é um padrão de cunha. É um padrão de cunha e aqui ó, acabou sendo um impulso e te deu aqui deu as três puxadas, não sobrepôs essa. Se sobrepusesse, não tem problema, tá? Não quer dizer nada, não quer dizer nada não. Se fica com mínima mais baixa, é até melhor. Mas nesse caso aqui ainda parece que foi idêntico, ó. Quando é idêntico, melhor ainda que atrai mais gente ainda da análise técnica clássica, né? Porque muitos exigem, querem que o topo seja perfeito. Mas o Brooks fala que próximo também é perto, então não exige perfeição, a gente não espera perfeição para entrar nas operações. Então, nesse caso aqui, para você ver, nós tivemos vários motivos para fazer essa entrada e já tínhamos feito, poderíamos já ter feito nas anteriores e ter ganho também. Lembrando que ó, todas tiveram reversão de duas barras. Ó.
Nós até tratamos disso ontem, ó lá. Todos tiveram, notem para vocês verem, reversão de duas barras. Então, qualquer um que você entrasse aqui, quer dizer, você poderia fazer scalp e ainda continuar segurando na operação para swing também. Beleza. Lido isso aí. Uma correção prolongada, pelo menos uma hora, de pelo menos duas pernas deveria começar. E o mercado poderia reverter para uma tendência de baixa, o que aconteceu. Lembrando que MTR é 40% de probabilidade de ter uma reversão que gere pelo menos um swing. Um swing é 2 por 1, mas reverter totalmente. E no caso aqui, visitar até o fundo. Então, 40% das vezes, uma reversão majoritária, ele vai reverter. 30% vai lateralizar e 30% das vezes será retomada a alta. Então, ou seja, 30% você ganha alguma coisa, em 30% você vai perder um pouquinho, em 30% você vai perder um pouquinho, em 30% você vai ganhar um pouquinho, e em 40% das vezes você vai ganhar muito. Se souber gerenciar, se entender que o preço está, né, desabando e seguir o preço ali na queda, né, vendido, você vai ganhar bastante. Por isso que é um dos melhores trades e operações que o Brooks considera. Os traders de price action estariam apenas procurando por vendas até que houvesse o rompimento da linha de tendência de baixa, seguido por um bom setup de bem claro. Então, ou seja, você ia pôr que a linha de tendência de baixa, né? Um bom trader ia só ficar buscando vendas, vendas, vendas. Tá dando aqui linha de tendência de baixa, vendas. Aqui rompeu a primeira vez, ó, uma linha principal, uma linha majoritária. Aqui, ó, primeira vez que rompe, costuma falhar. Olha lá, e continuou caindo, canal estreito, deu barra presente, deu barras consecutivas, corrigiu, voltou a dar de novo barra presente. Ontem até discutimos isso, tem um vídeo que nós gravamos sobre isso. Está aqui exemplo, ó, barra presente. É a maior barra de toda a queda. Essa aqui, comprador forte entra, vendedor forte sai, porque ele aceita como um presente do mercado. Imagina, ele está vendido, uma barra desse tamanho aqui, ele sai fora. Vendedor fraco entra vendido. O vendedor fraco não entra hora nenhuma. Aí chega aqui e quer entrar. Quem nunca, né? E eu já fiz isso. Aí chega aqui e o mercado parece que te suga psicologicamente. Você quer entrar vendido na dessa aqui, ó. Aí você se lasca. Então, e é a hora dos fortes, né? Um dos dois lados comprarem. Então, beleza. Tô contra a tendência. Para resumir a história aqui que ele fala no final, eu tenho que esperar como fala, uma reversão forte para entrar contra a tendência, certo? Enquanto isso, a gente pensa só em vender, tá em canal estreito de baixa. A tendência de baixa desde a barra 3, aqui ó, o topo, ocorreu em vários canais de tendência estreita, todos os quais teriam sido emocionalmente difícil de vender. Vamos discutir isso aqui? Gente, força de queda, assim, ó, e é emocionalmente difícil vender. As pessoas só querem vender se for na média móvel. Às vezes dá uma L2, uma L1 após impulso, não vende, acha difícil. Tem medo de ter uma barra surpresa, que é aquela barra ao contrário, né? Lembrando que barra, mesmo que dê uma barra forte ao contrário, não quer dizer que vai reverter. Às vezes vai, beleza, vai te fazer passar um calor ali. Se você vendesse, sei lá, aqui embaixo, de repente vinha uma barra surpresa, a surprise bar. Mas, regra geral, o mercado, né, se está num canal estreito de baixa, antes ele testa fundo. Você só fica esperto. Deixa eu, né, dar um toque aqui, porque assim, ele falou aqui que é emocionalmente difícil de vender. E é. Você só fica esperto com as retrações. Ó. Você vai pegar a sua régua aqui. Se for 50%, opa, fico esperto, né? Aí você vender perto dos 50, ó, aqui ainda tinha espaço. Poderia ser uma bandeira final. Uma bandeirinha aqui, uma L2 sintética aqui. Duas vezes o mercado tentou retomar para cima. Você, pelo menos, ó, fez um scalp. Fez uma correção maior, voltou a cair, fez teste daqui, ó. Se eu traçar a linha aqui, vocês vão ver, ó. Ó, isso aqui não é uma bandeirinha? É.
Essa aqui ela rompeu, testou por baixo, ou seja, ó, fique esperto com esses detalhes, consegue vender de novo. Aí você só fica atento. Se for mini dólar, 50%, todos os ativos é 50%. Mini dólar gosta do 62%, 61,8, 62, essa regiãozinha, e 75%. Fica só esperto com eles, mas se tiver espaço ainda, principalmente aqui, ó, com tudo esse gap aberto aqui, e big up, big down é lateralidade, lateralidade vai procurar fechar o gap, então você espere que vá descer, certo? Na ausência de um topo climático, os autistas verão o movimento como uma correção de alta. Eles começarão a perder a paciência e comprando correções de Fibonacci, sobrevendas em osciladores, divergências e correções na média móvel, e em todos os tempos gráficos, mesmo na ausência de um rompimento da linha de tendência de baixa e uma forte reversão de alta. Aí, ó, é o que nós falamos agora há pouco. Primeiro, para eles pensar em vender, tem que ter um forte rompimento. Ó, nós não tivemos. Primeira LTB, nós tivemos essa aqui, fraca. Segunda LTB, aí você vai ajustando. Teve aqui, fraca. Aí você vai depois ajustando no que tem, olha lá, não teve mais rompimento. Ou, a não ser que você ajustasse aqui, não teve rompimento. O que é para fazer? Só vender. Aí o comprador vai começar a ficar ansioso, né? Não encosta na média móvel, ele fica olhando para sobrevendas, né? Quando está sobrevendido nos osciladores, IFR, quais os outros mesmo? Tanto tempo que eu não uso. IFR, estocástico, MACD, todos esses osciladores e outros, né? E nisso que perde dinheiro. Porque olha lá, nossa, está sobrevendido, posso comprar. Aí compra, fica estopando, comprador. Aí compra de novo, ah, não, mas agora dessa vez vai. Aí quando vê, começa a cair de novo. Ah, agora dessa vez vai. É isso que dá operar com osciladores. Tem hora que te ajuda, mas a maioria do tempo não te ajuda, não. E ó, leitura barra barra. Olha como é bem mais legal. É vender, gente, é vender, é vender. Deu bandeirinha, vende. Olha só para o preço, só o preço te conta tudo. Aí eles vão ser obrigados a estopar e, por consequência, eles dão mais. O comprador estopando é o quê? Ele vende. E vendedor sentindo o cheiro de sangue na água vai vender também. Aí dá essas pancadas a favor do movimento. Porque o vendedor já entendeu que, ó, aqui, uma coisa também que eu já ensinei, mas eu vou falar de novo. Eu tenho uma tendência. Aqui você tem uma bandeira inclinada, ó. O mercado aqui tentou retomar, ó, umas 3 vezes aqui, não conseguiu. O que que ele vai fazer? Uma projeção para baixo. Aqui é mais ou menos uma projeção. Só que aí já tá todo mundo em desespero. Tá todo mundo, como fala, não é desesperado que eles usam a palavra, o vendedor já tá. Tá todo mundo querendo vender, se desfazer do ativo, se for que tiver comprado, aí dá esses picos aqui, né? E te dá a barra presente. Quer ver? Até isso que eu tô falando aqui é tão legal, importante de observar. Aconteceu esses dias, ó. Aconteceu essa semana. Ó, acontece com frequência. Aqui é uma bandeira, tentou retomar, falhou, jogou para baixo. Aqui uma bandeira de alta, não, mas não é bem essa, não. Eu queria mostrar. Ó, um movimentinho semelhante àquele, lá, ó, 3 topinhos, deu um bom movimento para baixo. Aqui, ó, deu uma subida, corrigiu, tentou retomar, tendência principal é de baixo. Tentou retomar, não conseguiu, projeção para baixo, ó. Lasca a projeção para baixo. Olha lá onde veio, ó. E depois que aqui ainda falhou, projeta daqui aqui, vai dar no outro dia, quer ver? Provavelmente, eu não medi isso não, mas olha lá, ó, no ticker. Ou seja, o mercado tentou retomar aqui, não conseguiu. E cadê um mais legal ainda que deu? Aqui. Esse dia foi semelhante àquele lá. Olha como, gente, olha como os gráficos são parecidos, ó. E aconteceu tudo num dia só. Aqui aconteceu em dois, ó. Um dia só subiu, outro dia só caiu. Big up, big down. Agora, olha a semelhança dos dois, ó.
o comportamento aqui só ficou menor, mas ó, subiu muito forte, beleza. Aqui deu uma MTR, né? Deu uma MTR aí com relativamente forte aqui, não rompeu forte, mas já deu sinal de força aqui. Aí subiu já em forma de cunha, três puxadinhas aqui, ó. Vocês conseguem ver? Só muda num tempo gráfico menor, seria igual isso aqui, ó. Olha como é que dá para você fazer uma leitura subjetiva e rachar de acertar umas boas entradas. Ó, uma puxada, duas puxadas, três puxadas. Que é isso aqui? Topo e forma de cunha. Isso aqui é o impulso. Então eu tenho o impulso, tenho a bandeira de baixa e forma de cunha. Ó, eu tenho um impulso, uma bandeira de baixa e forma de cunha. Mesma coisa. Aí pronto, o mercado só desaba, só desaba. Aí, olha que interessante. Emocionalmente difícil para muitos entrarem vendidos. Eu acho que aqui seria fácil entrar, porque era uma M2B. Aqui, uma reversão de duas barras a favor da tendência e uma L2, também tocou na média, então teria uns 3, 4 motivos para vender. Aqui, você vê, o mercado acelerou. Ó, aqui, olha que coisa sutil. Ó, a linha que eu falei para vocês prestar atenção. Uma bandeirinha, rompeu para baixo, testou por baixo e voltou a cair. Então, caiu aqui. Outra bandeirinha de L1 aqui, ou talvez L2, L1 subiu, né? Então H1, L1, H2, L2. Outra bandeira de L2, aí o mercado acelerou. Olha lá, ó. Mesma coisa que ele aqui, ó, semelhante. Ó. Olha, vocês um gráfico de 12 anos atrás. As mesmas, eu consegui mostrar para vocês aqui, fazer contagem, só foi um pouco diferente, né? As três puxadas para cima. Aqui foram mais espaçadas. Mas num tempo gráfico menor, talvez esteja desenhado igualzinho isso aqui. Legal, né? Price action é isso aí, gente. Vocês entendendo a estruturação, vocês pegam ótimos trades. Cadê? Vamos voltar à leitura. Tá aqui. Os traders de price action verão a ausência de um bom setup de correção de alta como sinal de que o mercado reverteu para uma baixa, e eles venderão todos os setups de L1 e de L2. Todo setup de L1 e L2. Acabei de mostrar no nosso gráfico também ali, vocês viram. Várias entradas, L1, L2. Na barra 8, os altistas finalmente capitularam e o mercado desabou. O que eles capitularam? Né? Aceitaram. Os altistas aceitaram. Ó, me lasquei. Quem está segurando venda aqui, só me resta perder e estopar. E o mercado desabou abaixo da linha de canal de tendência de baixa. Então, linha de canal de tendência de baixa é essa aqui, ó. Olha lá. Aí o mercado não aguentou, os vendedores, os compradores não aguentaram, viram que a casa caiu. Olha lá, o preço caiu. Beleza? Tá aqui? Bora lá então, vamos continuar. Próximo gráfico. Dia de impulso e canal de baixa. Esse aqui é sutil também, ó, mas é um impulso, olha lá, e um canal de baixa. O dia de impulso e canal de baixa, de 28 de março, na figura tal, começou com um impulso para cima, que se reverteu em um impulso para baixo até a barra 3, ó. Aqui, por mais que você tenha uma, duas, três puxadas, parece que é uma cunha, mas acabou virando um impulso, né? Acabou ficando forte. Veio aqui, fez a primeira correção, que é onde é o início do canal, né? Na hora que você começa a ver essa descida aqui, é o início do canal. Lembrando que esse início do canal será testado em até 2 dias. Olha que coisa legal. Em 2 dias até ultrapassou ele, ó. Ele fala na literatura que será testado em até 2 dias o canal. Olha lá, às vezes é no mesmo dia, né? É que esse dia aqui, lembrando que um canal de baixa é um tipo de tendência, então pode durar o dia todo, tá? Então, observe isso, porque a maioria dos rompimentos de um canal de baixa, ele rompe para cima. 75% das vezes o rompimento é para cima. Só que pode não acontecer no mesmo dia. Então, não escalem um canal, nem que seja amplo assim, porque pode durar o dia inteiro, ó, tá? É nesses dias que a pessoa se lasca, se dá mal. No, ver um canal amplo, falar, eu tenho 75% de probabilidade dele
né, romper para cima, mas não quer dizer que ele vá reverter. Às vezes eles falam, ele rompe, lateraliza e fica. Foi o que aconteceu no dia seguinte. Por isso, gente, que escalar não compensa se você identificar que o dia não é lateralidade. Ontem eu fiz um replay com um amigo ó, cedo e nós pegamos um dia de lateralidade. Nós fizemos uma entrada que foi melhor segurar e esperar. Ó. O preço foi, subiu, chegou em cima, eu tinha vendido no caso, em cima vendi de novo e segurei, só fiquei quietinho lá, o preço voltou. Dia de lateralidade. Nós identificamos que o dia era de lateralidade. Agora, nesse caso aqui, não. O dia é de tendência. Por isso tem que conhecer tipos de tendência. Aí é um dia que, vamos lá, se você comprou aqui, segurou, porque ó, é fundo duplo, justificava comprar aqui. Big Up e Big Down. Justificava, você comprou. Mas a partir do momento que o preço está fazendo máximas e mínimas mais baixa, ó, L2 na média móvel, pronto, reverta. Reverta e torça para cair o suficiente, pelo menos para você recuperar a tua loss. Se você puder, pode até dobrar a mão, porque aí já é uma tendência, você está operando a favor da tendência. Aqui deu outra bandeira, na média móvel de novo, venda. Ou de novo, venda. Certo? Então identifique e não briguem contra a tendência. Brigar contra a tendência. Muita gente chegando hoje nunca ouviu falar isso. Ou vão ouvir nos vídeos para trás. Gente, brigar contra a tendência é igual o nadador brigar contra a correnteza. Você pode, já tive amigo na adolescência que morreu afogado, o cara sabia nadar. Foi atravessar o rio, aí, né, o rio tem sua pequena correnteza que seja ali, vai nadar contra, uma hora cansa da cãibra e morre. Day trader que fica operando contra a tendência, uma hora vai dar cãibra nele e vai morrer. Então, por mais experiente que você seja, não opere contra a tendência. Fica a dica. Vamos lá, desculpa, né? Às vezes eu desvio do assunto aqui, mas tem que tratar do assunto. Onde tentou formar uma bandeira de alta em forma de topo duplo. Foi na barra 3 aqui, né? Foi na 4, então. Ó. Teve um impulso aqui, bandeira de baixa. Deixa eu desenhar, porque muitos não sabem Ah, eles. Lê, e onde tentou formar uma bandeira de alta em forma de fundo duplo. Ah, A desculpa. 3 para 1, né? Não, tá certo, Tá certo. Impulso aqui, fundo duplo. Tá aí, tá certo. E aqui que eu falei para vocês, justificava comprar. Não estava errado comprar aqui, não. Ainda mais aqui era uma H2. Só que, gente, não cria amor na posição. Não conseguiu retomar a alta, vem para baixo. E o primeiro projeção nesse caso aí, Big Down, Big Up, tentativa de. Acabei de falar da bandeira. Era essa projeção aqui para baixo. Ó. É a primeira projeção que você teria. Aqui houve a tentativa do fundo duplo, houve a tentativa de uma bandeira de retomada, ó, impulso, tentativa de retomada. Falhou, projeção para baixo, que daria mais ou menos aqui, eu acho. Ó. Mas não importa, na hora vocês têm que entender o contexto e guardar essa estruturação na cabeça. A partir daí, caiu em canal estreito durante todo o dia. Com várias boas entradas de venda perto da MME. Aí, ó, nem li, nem agora que eu estou lendo aqui com vocês, aí, ó, mas já tinha falado, né? Na média móvel, média móvel, média móvel, média móvel. Outra coisa, o trader não tem paciência de esperar chegar na média móvel. Espere que a probabilidade te favorece. A questão nem é isso, você pode vender em qualquer lugar por qualquer motivo. Pode. O problema é que você resolve vender aqui, ó, dá um movimentinho forte. Aí começa a subir aqui, você já começa a criar dúvida. Você está mal vendido. Então, às vezes, esperar, mas também às vezes não, né? Como se diz, é ambíguo. Porque também, se você ficar dando mole, ó, se você não vende essa L1, às vezes ele já pode dar esse movimento aqui e você fica para trás, ó. Então, por isso que numa tendência é venda por qualquer motivo, qualquer razão, qualquer lugar, venda acima de barras, venda abaixo de barras, mas não deixe de vender, porque aí é mais fácil, psicologicamente, é vender na LTB ou na média móvel, que no caso aqui coincidiu os dois, ó, os dois estavam favoráveis para somente vender. O mercado rompeu acima do canal no dia seguinte e como o início do canal geralmente é testado, não continue a operar apenas do lado da venda após a reversão, porque agora pode haver boas entradas na compra, assim como o mercado funciona
seu caminho de volta ao topo do canal na barra 4. Olha lá, foi onde eu falei, barra 4, que alcançou o gap de alta de abertura na barra 7. Olha lá. Então, 2 dias depois foi testado. A estruturação disso, impulso, canal. Quando chega nesse preço, não é o caso aqui, mas quando acontece isso no mesmo dia, vendedores vão tentar de novo fazer aqui um topo duplo, para tentar devolver o preço aqui, devolver, tentar cair, o mercado tentar lateralizar. Para o vendedor é interessante isso. Se ele não conseguir, olha lá, vai embora. Aí até a projeção disso aqui para cima. Alguma dúvida até aqui? Mesmo gráfico? É. A IBM teve vários dias de impulso e canal. E como o início de canal geralmente é testado em 1 ou 2 dias, certifique-se de considerar os setups de contratendência no dia seguinte. Então, desceu em forma de canal, no dia seguinte você fica esperto, atento para reversões. Foi o caso nós vimos mais no gráfico anterior. Esse aqui acaba que cada canal durou 3 dias, né? Esse canal começou aqui, caiu, demorou uns 2, 3 dias, mas aí ele reverteu. Então você já fica esperto com isso. Cada um dos inícios do canal foi testado. Vamos ver aqui, que é importante observar tudo isso. Cada um dos inícios de canal foi testado, barra 2. Tá aqui, ó. Se. Cadê? Aqui foi o início de canal? Cadê início de canal? Que início de canal da barra 2? Ah, tá. Impulso aqui. Foi um canal estreito de alta. Então foi testado. Beleza. 5. Ó, se teve um impulso aqui, canal, foi testado, ó, ou aqui foi testado. E 8. 8 também, onde deu início um canal, olha lá, impulso e canal, olha lá, foi testado também no dia seguinte. Exceto o último, que foi a barra 12. Início do canal aqui, ó, 12. Só que, né, a gente não sabe, pode ser que em 2, 3 dias depois testou de novo. Tá? Então, sempre, geralmente, né? Geralmente é testado. Se não for testado, porque aí está numa tendência muito forte, ou entra em tendência muito forte, aí, lógico, não vai ser testado. Alguma dúvida aqui? Vocês entenderam esses canais? Vocês conseguiram identificar quando eu falei os números? 2, 5, 8. Todo mundo identificou que era início de canal e teve um impulso antes? Isso é importante. Beleza. Próximo gráfico. Às vezes, um gap pode ser um impulso formado, formado um dia do impulso em forma de gap e canal. Então, ó, na barra 2 aqui, ó, na barra 2, o início do canal foi testado no dia seguinte, na barra 4. Então, ó, o impulso, lembrando que nós estamos falando de impulso, canal, certo? Impulso e canal. E foi testado, nesse caso aqui, no dia seguinte. Bandeira de altas das barras 1 e 2, né? Ó, bandeira de alta, impulso, bandeira de alta, é um canal de baixa, né? Aqui, vamos treinar contagem ou puxadas? Uma puxada, corrigiu, segunda puxada, ela deu uma correçãozinha na sombra, terceira puxada aqui, ó. Ó, aqui, né? O que eu tenho aqui? Bandeira de alta em forma de cunha. Ah, tô com medo de entrar na primeira entrada porque tá muito forte essa queda. Aqui, ó, o mercado deu a segunda entrada, ó. Ó, que legal. Ó, olha, tem hora, né? Nem sempre o mercado é tão, né, legalzinho assim, mas olha aqui. Rompeu, corrigiu. Então, se você não entrou aqui na H3, você teve o rompimento, correção e voltou a subir. Entendi, né? O André Machado uma vez falou isso na sala dele, 63% das vezes ele volta a testar esse ponto de rompimento, essa linha que eu desenhei. É 30 e poucos por cento que não, ele vai embora direto, tá?
Mas mesmo se você quer ter mais segurança, você vai esperar a segunda entrada nesse caso aqui. Mas aí depois foi embora, beleza. Aí você entra com mais convicção. A bandeira de alta levou a bandeira de alta das. Pronto, já li isso aqui. Levou a um rompimento do canal e funcionou como uma falha de bandeira final, mas como um rompimento prolongado. Às vezes a falha leva a uma grande reversão da tendência. Então aqui seria como se fosse uma bandeira final, falhou, foi embora e chegou aqui em cima, falando em bandeira final, olha aqui, ó, a bandeirinha final aqui, aqui o mercado reverteu, ó, no dia seguinte e voltou a cair, devolveu tudo. Não, no dia seguinte não, mesmo dia já voltou a cair. Beleza? Então vamos lá. Agora nós vamos entrar numa nova situação. Quando o mercado tem uma série de 3 ou mais swings de tendência que se assemelham a uma lateralidade ou um canal levemente inclinada, a uma lateralidade levemente inclinada, os compradores e os vendedores estão ativos, mas um lado está exercendo um pouco mais de controle. O trading bilateral está ocorrendo para que os traders possam procurar entradas em ambas as direções. Se os rompimentos ficarem cada vez menores, então esse é um padrão de escada diminuindo e indica diminuição do momentum. Frequentemente, isso leva a uma reversão de duas pernas ou a um rompimento da linha de tendência. Muitas vezes, muitas reversões de três puxadas se qualificam como escadas e falha de tendência de escada diminuindo e revertem. Vou mostrar exemplos legais para vocês. Essa semana nós pegamos isso aí. Teve umas duas vezes esse padrão. Alternativamente, Alternativamente, uma escada pode acelerar repentinamente e romper o canal de tendência na direção a favor da tendência. Isso é 20%, 25% das vezes, gente, que acontece isso. Você ter um canal de baixa, o padrão ele dá uma acelerada e rompe, né, a linha de canal. Deixa eu desenhar aqui. Ó, eu tenho, por exemplo, um padrão de escada diminuindo, talvez, mas lembrando que todo canal de baixa ele é uma bandeira de alta, 75% vai romper para cima, mas ocasionalmente, né, 25% das vezes ele vai acelerar para baixo. Então, o rompimento provavelmente continuará por pelo menos algumas barras, algumas pernas, ou pelo menos a altura aproximada do canal em um movimento projetado aproximadamente. A distância além do canal deve ser aproximadamente a mesma distância dentro do outro canal. Isso aqui, quem fica toda hora na sala, nos canais, falando disso aqui é o Weber, né? Aí eu até falo com ele, você vem do Martin J. Pring, né? Não, aqui, ó, o Brooks fala disso também. Na minha cabeça vinha que era o Mark J. Prim que eu tinha visto isso, mas não, o Brooks está falando disso. O que que é isso? Você tem um canal, se acelerar para baixo aqui, ó, você dobra o canal. Ó, então não é o Mark J. Prim que criou, não, o Brooks, também não sei se foi o Brooks, mas o Brooks sabe disso e ensinou isso aqui, ó. Movimento aproximadamente do canal. Às vezes o canal dobra. Beleza? Vamos lá, vamos destrichar isso aqui em vários exemplos aqui no gráfico. Ó, padrão de escada diminuindo é esse aqui, ó. Daqui até aqui tem 3 pontos, 5 pontos mais ou menos, e daqui até aqui tem só 3, ó. Você nota que cada vez que o vendedor está puxando, está atravessando esses pontos de rompimento, ele está perdendo força. Aí, aqui pode já gerar uma compra, ou aqui que foi a segunda entrada, ó. Seria mais seguro nesse contexto aqui. Padrão de escada diminuindo. Então, você vai pegar a sua linha, essa cruzinha aqui, desse ponto de rompimento, ó, rompeu para baixo. Eu tenho 10 pontos. Desse ponto de rompimento até aqui, 8 pontos. Ou seja, está diminuindo a força. Aí, pronto, já justifica poder começar a querer comprar, ou aqui ou aqui. Aqui tem um outro fenômeno que, né, na sexta-feira mesmo me fez comprar aqui. Mas aqui já poderia arriscar, né? Reversão de duas barras, já poderia arriscar. Falha de bandeira final, padrão de escada diminuindo.
Vamos achar mais exemplos. Padrão de escada aqui, ó, de novo, ó. Bateu o olho, você já viu, ó. Deixa eu aumentar aqui. Às vezes eu tenho gente assistindo pelo celular. Padrão de 3 puxadas. Ó, primeira puxada, 3 pontos. Olha lá, ó. Segunda puxada aqui, 1 ponto só, um tique, ó, só armadilhou. Ou foi o mesmo nível, né? Foi o mesmo nível. Mercado subiu. Padrão de escada diminuindo. Ó. O vendedor não está conseguindo mais romper. Significa fraqueza. Deu barra de sinal aqui, reversão de 3 barras. Mercado subiu. Padrão de escada diminuindo. Deixa eu tentar achar um canal aqui que dobrou. Eu não lembro se aconteceu essa semana. É só para vocês entenderem quando o canal ele acelera para o lado. Talvez aqui, ó. Esse canal estreito aqui. Deixa eu ver se esse canal estreito aqui ele dobrou. Aí eu quero mostrar as situações em que geralmente ele romperia para cima, né? Ó, aí ele acelera para baixo. Você vem aqui, duplica e joga aqui, ó. Olha lá, ó. Olha aqui que legal. Igualzinho no livro, né? Eu falo para vocês, o Brooks escreveu o manual de instruções certinho do mercado. Esse canal é estreito ainda, né? Mas se fosse o canal mais amplo, seria melhor para. Prontinho, identificado. E eu paro de ficar falando Mark J. Pring na sala, porque o Brooks também já ensinou isso no livro. Então, o mérito do Brooks também. Vamos lá, já vamos para gráfico. Nossa, haja gráfico hoje, hein? A barra 7 na figura foi a terceira puxada para baixo e uma escada diminuindo. Estendeu-se pelo menos abaixo da barra 5. E pelo menos a da barra 5, do que a barra 5 estendeu-se abaixo da barra 3. Ou seja, foi diminuindo do jeito que eu expliquei para vocês. Ó. Do ponto de rompimento 3 até a 5, vou falar números hipotéticos aqui. 10 pontos. E da 5 até a 7, ó, desse ponto de rompimento aqui, 4 pontos. Então, padrão de escada diminuindo. Olha lá. Aqui deu uma reversão de 3 barras. Deixa eu aumentar um pouquinho o gráfico para vocês verem. Na 7, olha lá, reversão de 3 barras, que nós aprendemos ontem, tem vídeo gravado no YouTube sobre isso. Aí, ó, o mercado subiu. Agora, olha que interessante, né? Como é que isso acontece com frequência no mercado? Olha aqui quem tá aqui, ó. Uma puxada, 2 puxadas, 3 puxadas, gente. Parece até brincadeira de criança, não parece? Como que acontece com frequência? Aqui provavelmente tinha alguma média móvel, ou no máximo ela foi superada um pouco. Mas aí volta a cair de novo. Aí vem aqui de novo, olha quem tá aqui. Uma puxada, 3. Aí deu a quarta que ficou mais baixa, fez micro topo duplo. Aqui, gente, o que que tá te indicando? Esse aqui é outro gráfico, não é aquele que nós vimos agora há pouco, não. Tipo de tendência do tipo canal amplo. Ó, o mercado tá só caindo. Aproveite as bandeiras, ó. Entre a favor das bandeiras. Bandeiras de baixa, né, que seriam essas leves canais de alta, entre no rompimento delas, beleza? Para aí, só um minutinho, só. Aqui seria também uma cunha, né? Sim. Aí ela chegou a máxima da 8 aqui, máxima da 8 aqui, ela não chegou nem a testar a Não máxima conseguiu da testar 4, o né? topo. Não. Aí, eu não sei como é que seria a média móvel aqui, mas ó, poderia ser lido como topo duplo com ela. Provavelmente aqui eu acho que encostou na média, aqui encostou na média, provavelmente. Mas, ó, vocês dá para operar até sem médias, né? Quando pega uns dias, não, qualquer dia. Média tem hora que atrapalha. Você tá numa lateralidade, você fica morrendo de medo de bater na média, e você tá entrando contra ali, né, tal. Embaixo você tem medo de entrar porque, nossa, a média tá logo acima. Não, o preço às vezes pode rasgar a média e ir embora, né? E às vezes vai dar uma seguradinha, mas vai embora. Então tem que ver o price action, tá? A ação do E essa barra aqui também já denunciou assim, um possível clímax, né? Um clímax, né? vácuo, né? Nesse caso aqui, um vácuo na lateralidade já sugou o preço. E, gente, barra forte de tendência contra tendência é o quê?
armadilha. Na lateralidade no topo, armadilha. Porque ela tem que ter continuidade. Ó. A palavra-chave aqui era continuidade. Deu uma barra, ela tem que ter continuidade. Se tiver continuidade, você pode até comprar, arriscar comprar. Lógico que se faltar continuidade de novo, de repente você para. Se for o caso, reverte. Mas quando tem continuidade, agora nesse caso aí não, faltou continuidade. Isso é uma das palavras-chave no price action. Continuidade. Aí acabou que isso aqui virou bandeira final, ó. Virou a terceira puxada, falha de bandeira final porque armadilhou compradores, e aí vem, ou você já poderia vender aqui ou vender a reversão de 3 barras a favor da tendência. Ô, Leo, olha que coisa curiosa. O Daniel traçou essa cunha aqui. Olha a correção em duas pernas aqui, ó. Sim, e eu costumo enxergar aí também, não, tá certo as duas leituras. Você vai enxergar aqui também cunha, 3 pernas. Aí Três não pernas. poderia entrar como falha de cunha também? Sim, falha de bandeira, né? No caso, é uma bandeira, é um canal de alta, bandeira de baixa em forma de cunha, que aí você teve 3 puxadas. Ah, desculpa. Aí você fala para voltar a É, cair, você fala dessa cunha aqui, né? dessa cunha, que daí a premissa foi duas pernas Sim, da sim. quarta cunha, Fez duas e pernas, depois aí fez voltou. duplo duplo aqui. Ah, boa. Aí voltou a Sim, cair. sim. Ou aqui, ó. Ó. Aí, olha para vocês verem, por isso que quando eu faço o recap, eu ponho lá os 5 motivos, 10 motivos para achar. Ó, você poderia ler isso aqui como bandeira de baixa, topo dupla. Olha quanta coisa que o mercado te dá de informação. E assim, tem gente que está vendo isso, tem computadores, né? Que o Brooks fala desse jeito no curso grande toda hora. No livro ele não falava tanto computadores. No curso grande toda hora ele fala computadores. Tem computador que vai enxergar isso aqui como um impulso e um topo duplo. Tem computador que vai enxergar como realmente tentou testar o início do canal, né? Da cunha e não conseguiu chegar lá, então já significa fraqueza. Alguns vão enxergar isso aqui, então, ó, como tipo uma queda, né? Aqui um impulso, ó, e aqui uma correção. Se a gente for olhar aqui, uma correção de 50%, provavelmente aqui, ó, mais ou menos 50, 60, não tem problema. Até 75 ainda é uma correção saudável e volta a cair. 70, 75, né? Então, pra você ver, tantas informações que nós temos aqui, nesse pedacinho. Hein, Lê? Sim? Essa aqui é uma bandeira final clássica, né? Essa aqui. Essa aqui também é, ou só no caso de romper, porque aqui ele também fez uma wedge aqui, né? Uma cunha. Ele volta em duas pernas também, né? Não completa, mas não deixa de ser duas pernas. A questão assim, só a questão de nomenclatura não vai mudar nada, mas essa aqui é uma bandeira final clássica, tipo isso, né? Essa aqui também seria. Baseado nessa subida aqui que você fala, aí aqui deu uma bandeirinha, né? Agora aqui, deixa eu ver se, cara, eu não tenho dúvida, porque aqui deu um impulso para baixo, ó. Aí lateralizou. Pode ser considerado uma bandeira final, porque eu acho que armadilhou compradores que acreditavam na segunda perna daqui, desse impulso, ó. Perna um, muita gente está esperando perna 2, já arrisca comprar aqui e ficar armadilhado. Eu consideraria como uma falha de segunda perna. Armadilhou os compradores da segunda perna. Aí eles já estopam logo abaixo. Agora, bandeira final geralmente vem após algum movimentinho climático. Nesse caso aqui, ó, não sei, às vezes é porque as coisas são meio subjetivas e ponto de vista. Eu acho que só teve uma perna aqui, ó. Não chegou a ser um clímax, algo climático. Foi uma correção forte, às vezes uma tentativa de impulso, mas ele começou o movimento. Então estava muito cedo ainda para você procurar a bandeira final. Concorda? Estava muito cedo ainda. Certo, certo. Né? Mas também não está errado. Bom, mas pelo menos duas pernas, né? No caso de ter completado a wedge, a Cunha fez duas pernas, né? Cadê a cunha que não está falando agora? Seria essa aqui, né? Essa aqui seria uma mini bandeira. Não, não, eu falo essa aqui, essa e essa aqui, que formam uma outra cunhazinha, né? Aqui. Uhum. Certo, sim. E fez as duas pernas. E de novo, aí fez, ó, topos cada vez mais baixo, ó. Outra LTB aqui, ó. Outra LTB. Aí também, de novo, eu tive, ó, impulso aqui, topo duplo.
Correção, provavelmente 75%. Armadilha de segunda perna, que aqui, ó, atraiu um monte de comprador esperando até o rompimento e ficaram armadilhados. Aí, ó, gerou essa queda gigantesca. Ou seja, você teria várias leituras, várias formas, vários motivos para vender. O que mais que eu teria de motivo? Ó, barra forte numa lateralidade sem continuidade. Ó. É o que eu brinco. É a mesma coisa que comprar você acha que está comprando uma Area Turbo, está fazendo um ótimo negócio. Ó. Os traders compram aqui e tal. Aí na hora que vai ver, hoje em dia é Land Rover Evoque, né? Vai lá, compra uma Evoque, acha que está fazendo um ótimo negócio. Aí fica um mês com o carro, vai ver como é que é. Beleza? Encerramos aqui. Desenhadas. As linhas de canal são apenas aproximadas e desenhadas para destacar que o mercado está tendendo para baixo e em canal. Há claramente operações, né, trading bilateral, e os traders devem comprar as mínimas e vender máximas quando veem setups adequados. Tá? Lembrando que canal amplo você pode comprar nele quando você enxergar trades adequados, reversões adequadas, mas de preferência, principalmente os novos, a favor da tendência, tá? Espere a tendência chegar, a correção chegar no extremo, né, no caso em cima, para vender. É melhor do que comprar embaixo, tá? Se você não identificar certinho, não ver que é uma bandeira final, ou movimento climático, reversão de duas barras, uma segunda entrada, e lembrando, você está contra a tendência, você vai fazer scalps, né? Você já não vai buscar swing. Então, assim, são muitos fatores e muita gente perde dinheiro porque não observa esses detalhes. Próximo. Pela barra 7, que é aqui, ó, a figura é essa, nesse gráfico, teve três mínimas e máximas e mínimas mais altas em um canal e, portanto, formou uma tendência de alta do tipo escada. Uma tendência de alta do tipo escada, que também, gente, tendência de alta forma de canal, né? Eu falei para vocês, é uma tendência de alta. A partir do momento que você tem máximas e mínimas mais altas, teoria de Down, isso aí, você está numa tendência de alta. Embora que as correções estão sendo profundas, certo? As correções estão sendo profundas e dá trading bilateral. Mas agora, aquilo, ó, provavelmente deve querer explicar isso aí, né? O assunto é esse. Padrão do tipo de escada, aqui, ó, degraus. Então, é o tipo de escada. Aí você vai observar se está diminuindo a cada puxada. Nesse caso aqui, ó, no olhômetro, parece que não. Não sei se eu estou errado, mas ó, puxando daqui até aqui, deu, sei lá, 5 pontos e aqui deu 6 ou 7. Ó. Ou seja, o padrão não está diminuindo, não, está aumentando aí, nesse exemplo. Olha o que aconteceu depois. Ah lá, aí aqui ele está mostrando aquilo que eu já mostrei aquela hora, no outro exemplo. Ó. O canal rompeu para o lado de cima, aí, ó, dobra o canal. No que eu mostrei, ainda foi exato. Aqui passou um pouquinho, não tem problema. E lembrando que aí essa dobra de canal pode até ser 3 vezes e meia, às vezes o que acontece, tá? Aí sim, esse Martin J. Pring eu aprendi com ele. Então, aprendi no livro dele, né? Que pode dobrar até 3 e mais meia. Mas é uma informação meio irrelevante. Vai olhando no barra barra mesmo, se você conseguir pegar essas compras. Deu barra presente, você racha fora. Deu uma L2, se você está comprado, uma L2 boa, você sai racha fora. Aí se deu um triângulo e mandou você entrar de novo, você entra de novo comprado. A barra 8. Cadê? A barra 8 foi uma barra de tendência aqui, olha lá, a 8, de alta, que rompeu o topo do canal e foi seguida por uma barra de reversão de baixa que nunca acionou uma venda. Então, olha lá, subiu forte, acionou, logo deu uma entrada de venda aqui, mas nunca foi acionado. Deu uma barra, né, de queda, não foi acionada, o mercado continuou subindo. O rompimento deveria se estender a cerca de um movimento projetado para cima da linha paralela, que está aproximadamente à mesma distância da linha do meio, como a linha do meio está da linha do fundo. O movimento de Garfield e Andrew, o que aconteceu? Aqui, ó. Esse aqui é Garfield e Andrew, tem ele no Profit. Eu não vou procurar, não, porque eu tirei do meu ali e fica escondido, porque eu não uso. Mas é esse movimento que gera. É dobra. Dobra isso aqui, vai até lá em cima.
Alguma dúvida? Alguém quer acrescentar, adicionar? Beleza. Próximo. Beleza. Vamos fazer mais esse antes do intervalo. Já vamos para o capítulo 4, hein? Estamos vencendo. Falta só 21 agora. Ah, não. Falta o 4, né? Faltam 22, né? Nós terminamos para o 3. Vamos lá. Esse é o padrão de escada em tendência de alta. Com 3 ou mais máximas e mínimas de tendência contidas em um canal aproximadamente desenhado. As barras 4, 6 e 8 formaram escada diminuindo. Olha lá, ó, as 2 vezes tocou, na terceira vez não tocou, a 8, ó. Na terceira puxada aqui, não tocou, certo? Representando diminuição do momentum de alta e pressagiando a reversão. Após o rompimento da barra 9, houve um rompimento e correção com máxima mais baixa para a máxima 10. Ó. Então, ou seja, já fez máximas e mínimas mais baixa, que resultou uma escada em tendência de baixa. A barra 10 foi uma brusca bandeira de baixa em forma de topo duplo, certo? Aqui ó, na barra 10. E com a máxima da primeira correção no movimento mais baixo para a barra 9. Então, a barra 11, para acabar, ultrapassou a linha de canal, a barra 11, aqui, deu um overshoot aqui, ó. Tinha uma linha de canal aqui, obedecendo bem, deu overshoot. Você poderia, às vezes, não comprar a primeira entrada, mas, olha lá, quem comprou a segunda entradinha aqui, ó, H2, isso aqui também é espetacular. Ó, quando faz esse formato aqui, ele vem aqui e faz essa barriguinha para cima aqui, ó, e te dá uma H2 aqui, ó, uma H2 larga, ou H2 dentro desse contexto também, segunda entrada da cunha. Cara, esse trade aqui é espetacular também, ó. Não foi tão longe, mas fez 2 por 1 pelo menos aqui da sua barra de entrada. Lembrando que também, ó, deixa eu aumentar esse gráfico, ó. Nesse caso aqui, a H pode ser até negativa, tá? Que justifica a compra aqui, ó. Nesse contexto, ó. Não é porque tá aqui no gráfico, não. Eu falo pela... Antes eu tinha obstáculo, eu não entrava porque não, essa H tá ruim, ela fechou muito de baixa tal, mas no curso grande ele mostra isso e na prática a gente tem visto também, que aqui você já tem, ó, 3 puxadas e aqui é uma segunda entrada, então já é a segunda entrada, pode ser barra feia, não precisa, lembrando que barra de sinal geralmente é bom se ela for favorável a você, é interessante que ela feche acima do ponto médio, né? Mas nesse caso aqui não, você já pode entrar nessa H2 aí, que é uma boa operação. Beleza? Então, a barra 11 ultrapassou a linha de canal, deu overshoot e levou uma pequena reversão de 2 pernas para cima. Olha lá, 2 pernas para cima. Ou, para quem tem o olhar mais apurado, está acostumado, nós já tratamos disso, inclusive, hoje. O que eu tenho aqui? Impulso. Olha quem está aqui. Canal. Eu tenho primeira puxada, segunda puxada, terceira puxada. Olha outros, ó, vamos ver quanta informação rica eu tenho para vender aqui, ó. Aqui eu tenho uma LTA aqui, né, desse canalzinho. Olha, rompeu por baixo, para baixo, né? Rompeu para baixo, testou por baixo, para quê? Voltar a cair. Vamos dizer, tem dia que o mercado te dá de graça, tem hora uns trades desse aqui, assim, alta probabilidade, ó. E aqui, olha lá, ó, você tem platô aqui, ó, para justificar vender de novo. Aqui Aí você... ele seria uma barra surpresa após H2, Qual barra? Essa a aqui? barra que rompeu H2, Aqui. é, Essa foi a próximo barra da linha de surpresa. equilíbrio. Sim, porque às vezes o mercado não esperava por ela. Muitos até esperavam, porque aqui é uma boa entrada, né? Estamos falando de cunha aqui. Mas ela não teria nada contra. Cadê a continuidade? Não teve. Então não teria problema nenhum você vender, vender aqui, vender aqui, vender aqui, que a tendência ainda é de alta. E se a gente for ver esse canal aqui, ó, primeira vez que tentaram romper ele, de novo falharam. Aqui tentaram só com um tique, um ponto, e aqui deu várias outras entradas de coisas que eu já tratei hoje, ó. Só que são gráficos diferentes e várias leituras que você pode fazer, ó, né? Que eu acabei de explicar. Então, várias entradas aí a favor da tendência da queda.
Mais alguma coisa? Nesse gráfico? Nesse tema? Nesse assunto? Deixa eu pegar ver se eu tive um padrão de stairs essa semana. Tem um outro. O outro é para mudar a forma, né? Mas se nós fizemos vimos no curso que nós estudamos essa semana, com o pessoal da sala, foi um padrão de escada também que foi espetacular. Padrão de stairs. Mas deixa, vamos tratar em outro momento, né? No livro, quando se chegar em forma mais específica de stairs. Beleza, vamos para o capítulo 4 agora. Gente, vamos lá. Capítulo 4, correções. No sentido mais estrito, uma correção é uma barra que se move contra a tendência o suficiente para atingir o extremo da barra anterior. Em uma alta, uma correção é um movimento em que uma barra se estende pelo menos um tique abaixo da mínima da barra anterior. No entanto, uma definição mais ampla é mais útil e qualquer pausa, incluindo uma barra interna ou uma barra de tendência oposta, na dinâmica de tendência deve ser considerada uma correção, embora possa haver apenas uma ação lateral e não um movimento real para trás. Então, como regra geral, na análise técnica clássica, para falar que tem correção, que seja de uma barra, ela tem que superar a barra anterior. Deixa eu achar um exemplo aqui de correção e de pausa. Então, vamos lá. Aqui o mercado está caindo, forte, está caindo. No sentido geral, essa barra aqui, essa 9, tem que, nem que seja um tique acima da 8 para falar que é uma correção. A regra geral seria essa. Tinha que vir um tique. Só que o Brooks já considera uma simples inside ou uma simples barra de contratendência já é uma correção, que seria uma pausa, né? Vamos dizer aqui. Ó, aqui é um exemplo disso. Está caindo forte. Uma barra que ela não sobressaiu a barra anterior, não sobrepôs, não rompeu, não voltou. Então, e ficou positiva. Pronto, já é uma correção. Tá? Às vezes também uma inside, né? Que ele deu de exemplo. Deixa eu tentar achar uma inside. Então, você já tem correção. Ó, aqui essa queda, olha lá, rompeu um tique acima, fez uma pausa inicialmente, veio aqui, aí sim corrigiu, foi rompida, mas não importa. Não quer dizer que se tiver só uma inside mesmo, já é correção. Deixa eu achar uma aqui. Nossa, tá difícil de achar uma. Eu quero um impulso e uma barra de inside, né? E depois que continue. Tem que ser um dia de tendência. Um dia de tendência. Aqui é um exemplo da venda que nós fizemos aqui, ó. Quem operou comigo sexta-feira deu esse forte impulso, eu falei já a venda da primeira barra, não foi? Setup da primeira barra. Corrigiu, olha lá, veio até aqui, então foi uma pausa. Aí aqui gerou uma venda, uma outra barrinha, uma inside, gerou outra venda aqui. Mas agora, vamos olhar numa tendência. Aí, o mais interessante é um dia que tem uma forte tendência. Essa aqui que eu já mostrei. Essa aqui rompeu acima, beleza. Uma correção de até 3 barrinhas. Deixa eu ver aquele dia que deu uma tendência forte. Aqui, ó. Aqui. Nesse dia, por exemplo, ó, subiu muito forte aqui. Essa barra por si só, que foi uma inside, ó, mesmo que não rompesse abaixo, ó, ela já seria uma correção de uma barra, seria uma pausa que seja, mas é uma correção. E que gerou essa compra aqui, né? Tá? Então, a correção não necessariamente precisa passar um tique aqui para baixo. Pela análise técnica clássica, sim. Para o Brooks, não. Uma barra de cor negativa após várias barras positivas aqui, de alta, se ela fosse só negativa e voltasse a subir, podendo ser somente uma inside, já justificaria você poder entrar a favor do movimento, porque a princípio é só uma correção. Um assunto aleatório, claro, pode ser também bandeira final, tá? Essa correção tem bandeira final de uma barra só. Vamos falar que esse movimento aqui estava, igual esse caso aqui, estava forte. Às vezes tem gente que quer considerar isso aqui como climático, né? Mas no começo do dia não justificava falar que era bandeira final, não, mas poderia ser. Até se acionasse uma H1 aqui, não desse nenhum por um, já estava armadilhando compradores. Aí falha de segunda perna, né? Primeira perna, segunda. Então você venderia. Se desse uma L2.
Agora, no caso que não, por isso que você pode entrar, deve entrar nessas H1, nessas bandeiras de uma pausa de uma barra só, porque justifica. Lembrando também, outro fator, né, fora disso aqui que nós estamos estudando, cada correção tende a ser mais profunda. Note que ó, aqui subiu, primeira correção, uma barra só. Aqui já foi ó, o H2 que justificou comprar. Mas quem comprou H1 deu certo também, mas ó, H2 que partiu. E aqui em cima, lá, a correção já ficou mais profunda ainda. Tanto que ficou profunda, não teve mais continuidade, aí o mercado reverteu. É uma informação importante, vocês têm que sempre observar. Se cada correção está ficando mais profunda, isso já vai demonstrando também fraqueza, como se fosse um padrão de escada diminuindo. Em uma vez que a correção em si é uma tendência, embora geralmente seja pequena em comparação com a tendência maior da qual está corrigindo, como todas as tendências, geralmente terá pelo menos duas pernas. Às vezes, as pernas são visíveis apenas em um tempo gráfico menor, em outras vezes são grandes, e cada perna se divide em pernas menores, cada uma das quais também tem duas pernas. Lembre-se de que segunda perna é uma segunda tentativa de reverter o mercado, e se falhar na segunda tentativa, o mercado provavelmente fará o oposto, que é a tendência será retomada. Então é aquilo que eu sempre desenho para vocês, que ó, tem um impulso, o mercado tenta reverter uma vez, tenta retomar. Aí ele pode falhar, né? Nessa H1 não vai. Ele tenta reverter a segunda vez e falha. Tudo que o mercado tenta duas vezes e falha em reverter, provavelmente ele irá retomar. Por isso que na maioria das vezes essas H2 funcionam. E às vezes tenta até a terceira, aí que forma a cunha. Aí, ou seja, já tentou três vezes reverter e não conseguiu. Aí ele vai embora. Agora, aí se ele não conseguir mais, muitas vezes aí ele reverte, ele falha a bandeira, né? Falhou a bandeira, é a projeção, é, é a projeção desse aqui para baixo, beleza? Mas o desenho aqui tá do jeitinho que ele tá falando. A princípio, o mercado está subindo, tenta reverter uma vez, falha. Então, o que é falha da reversão? Aí retoma de novo. Só que aí ele retoma e não consegue também partir. Beleza? Que é uma correção maior, duas pernas. Acabamos de ler aqui. Geralmente tem duas pernas. E às vezes você só vê uma, que é o caso aqui dessa, que eu mostrei de exemplo aqui no gráfico. Espero que ela esteja fácil aqui. Ah, está. Ó, você pode não estar vendo. Às vezes é no tempo gráfico menor. Aqui tem duas pernas, ó. Aqui. Então, por isso que você está vendo uma perna só. Vamos até tirar um teste? O dia foi 17 de julho. 1 minuto. 17/7/23. Olha lá, o mercado veio. Onde que será que ele veio, meu? Tá aqui em cima? Deve ter sido, né? Olha lá, acabou que ele fez duas perninhas pequenininhas. Então, beleza. Se veio até aqui em cima. É muito gráfico, um pouco. Eu não sei se é aqui que ele veio, corrigiu, aí partiu, né? Aqui, ó, uma perna, duas, olha lá. Rompeu um tique aqui, olha lá. Uma perna. Armadilhou L1 aqui, L2, né, nesse caso, impulso ou L1, né, após impulso aqui. Média móvel do 1 minuto, olha lá, o mercado explodiu para cima de novo. Então, pode nem que seja um tempo gráfico menor, provavelmente é duas pernas que está sendo corrigida nesse exemplo que eu mostrei e em vários outros que acontecem aí no dia a dia. Qualquer movimento que tenha. Eu acho que a grande dificuldade para nós é enxergar essa segunda perna com rompimento de um tique, né, cara? Ah, sim. Sim, pode ser. Essa é uma dificuldade grande. Ah, mas então, mas agora vamos lá. 5 minutos. Nesse dia aqui, não é porque não, agora o gráfico está fácil, está pronto, né? Mas pô, um impulso muito forte desse, e ainda mais nós sabendo agora que é uma pausa, é comprar. É a favor do movimento, é onde você vai ter mais chance. Então, eu não lembro o dia agora, mas 17, já passou. 17/07/23. Aqui. Movimento forte, ó.
compra, né? Não tem muito que discutir e vai embora. Aqui foi H2, no caso, que foi melhor, ainda mais armadilhou L2 aqui, ó, um L2 ruim, ó. Essa não era uma L2 de se vender com preço melhor, mais uma puxada para cima e esperada. Agora, dentro disso que você falou, Daniel, o pessoal às vezes também tem dificuldade, é o seguinte: eu sei que vai ter mais uma perna para cima, né? Só que essa perna pode ser um tique ou pode ser isso aqui, ó. Você tem que pagar para ver. Literalmente, pagar no risco, né? Às vezes você vai receber um grande prêmio e às vezes vai te armadilhar com um tique. Aí você só tem que ter, né? Opa, armadilhou aqui, falha de H2 num topo. Aí, beleza, reverte, né? Mas arrisque-se, entre. Mais uma perna é provável. Eu não sei o tamanho que vai ser essa perna, mas vai ter mais uma perna. Aí você entra, na maioria das vezes, dá pelo menos um scalper. E se não der, você, né, já sabe o que tem que fazer, reverter. Dependendo do contexto, tá? Se for uma falha de H2, de H3 no topo. Então vamos lá. Qualquer movimento que tenha duas pernas deve ser operado como se fosse uma correção, mesmo que seja a favor da tendência. Às vezes, a perna final em uma tendência é com duas pernas a favor da tendência, move-se para uma máxima mais alta em uma alta ou uma mínima mais baixa em uma alta, em uma baixa. O que quer dizer isso aqui? Às vezes a correção das duas pernas não é contra, às vezes ela é a favor da tendência, tá? Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Duas pernas, por exemplo, essa aqui, ó. Mercado caiu forte, ó. Fez uma perna, só que a outra já veio para baixo, ó. Aí que fez a segunda. Então, ou seja, às vezes uma das pernas ela vai, ou as duas, seria a favor da tendência mesmo. E deixa eu achar um movimento aqui, porque aí provavelmente vai formar uma cunha. Vai formar mais duas puxadas para baixo, e aí o mais provável, às vezes, é até corrigir ou falhar a cunha e ir embora. Antes que eu esqueça, você deve falar aí também, em lateralidade é muito comum movimentos de duas pernas. Então, em lateralidade, isso te ajuda a fazer. Às vezes, você entra no meio da lateralidade mesmo, ainda é viável uma operação. Ó, uma queda aqui, não, onde que justifica uma correção de duas pernas? Ah, aqui. Aqui, mercado subiu, corrigiu uma lá, a outra subiu e desceu aqui, ficando até abaixo. Fez um triângulo expandindo aqui. Mas poderia ser a segunda perna para cima, que aí, no caso, geraria a cunha. Aí não tem problema. Aí, às vezes, gera até uma venda aqui, não é, deixa de ser correção e vira cunha. Mas também, se estiver muito inclinada, é como uma cunha que falha, vai fazer a projeção dela. Quer ver? Ah, vai ter. Quando a cunha falha, vamos achar uma cunha que falhou aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui talvez foi, né? Isso. Ó, aqui uma cunha. Aí eu tenho correções dela, por exemplo, na hora que ela foi acionada aqui. Aí, ó, eu tenho duas pernas, ó, laterais, ó. Certo? Uma correção de duas pernas, ABC, lateral. Isso significa que o mercado está fazendo, às vezes, só uma bandeira aqui e vai voltar a cair. E, às vezes, a cunha vai falhar, porque vai fazer duas pernas para baixo, aí falha, aí gera aqueles movimentos agressivos a favor do movimento. Aqui, de novo, ó, se eu fosse considerar aqui outra cunha, ó, uma correção lateral, duas pernas, deu duas pernas, aí, ó, acionou uma L3 aqui, L2 ou L3, olha lá, mercado voltou a cair de novo. Porque quando está muito forte, vai fazer essas correções, às vezes de forma lateral ou até um pouquinho descendente, ó, não tem problema. Acabamos de ler, aí vai continuar caindo. É correção também, e é melhor ainda, porque é uma correção que assim, ó, os vendedores, né, no caso aqui da queda, eles estão realizando lucro e de cara já estão entrando de novo, porque o mercado está forte na queda. Então é uma realização mais ou menos ali, já vamos entrar de novo vendendo. Então por isso que tem que tirar esse estereótipo de, né, esperar correção certinha contra a tendência, do jeito que eu desenhei aqui no começo. Não, não necessariamente a correção vai vir aqui. A correção pode ser horizontal e também a correção pode ser um pouquinho para cima e continuar, porque aí você está no canal estreito. Você vai estar contando essa perna e de repente é canal estreito e o mercado continua subindo. Dois swings claros são geralmente referidos como uma correção ABC.
como as pernas A e C sendo dois swings de contratendência, quando a perna B é a perna intermediária. Então, seria essas correções maiores, né? Aqui talvez, ó, olha esse impulso, ó, você tem até swing, ó, impulso A, B, C. Aí, são pernas que aqui gerou swing. Se eu comprasse aqui, segurasse, dava até lá em cima. Comprando aqui, ó, deu 2 por 1, provavelmente. Com certeza, né? Então, você tá vendo? Pode ser swing também, ó. Mesmo sendo esse impulso. Porque também muitos leriam isso que eu acabei de falar, ó. Dentro de uma lateralidade, se eu tenho big up, big down, eu vou ter uma correção A, B, aí, ó, C. Então, mais uma perna para cima era provável. E olha que baita perna, né? Então vamos lá. Por exemplo, após uma máxima de swing e em seguida uma queda que cai através da linha de tendência de alta, se houver um movimento de duas pernas para uma nova máxima, isso deve ser visto como uma possível correção na nova baixa que rompeu a linha de tendência de alta, embora a interpretação tradicional do gráfico diga que a nova máxima nega a baixa e que você deve começar novamente a procurar uma reversão de baixa para baixo. Acho que mais ou menos seria esse aqui que eu expliquei, né? Tanto que virou uma nova tendência aqui, né? O mercado subia, fez uma correção ABC aqui, não conseguiu reverter, mas aí, após esse impulso, aí ele fez A, B, C aqui para cima, aí aqui gerou a venda baseado que aqui já reverteu, ó. Eu já consideraria aqui o mercado já revertido para queda, porque foi muito forte. Modo sempre vendido. Aí você viu uma correção, fez uma mínima mais baixa, aí o mercado favoreceu a reversão, tanto que a prova disso está o resto do dia depois, ó. Aí o que era lateralidade fez uma projeção inteira para baixo aqui, ó. Olha lá, ó. Foi completar no outro dia. Mas, ó, foi só queda, 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 queda. O que se qualifica como duas pernas? Você pode criar um gráfico de linhas com base em fechamento e muitas vezes ver claramente o movimento de duas pernas. Gráfico de linhas, acho que todo mundo sabe, né? Gráfico de linhas é esse aqui. Cadê? Onde que é mesmo? Indicadores, automático, linha. Ó, pode ser esse. Agora estou na dúvida disso que ele está falando? Desse gráfico de linha? Ele falou gráfico, né? Gráfico de linhas. Então é isso aí, é gráfico de linha. Não é ficar traçando linhas, não, né? Não, é gráfico de linhas mesmo que ele falou. Fechamentos e muitas vezes, claramente, movimento de duas pernas. Se você estiver usando um gráfico de barra. Não, então tá certo, é isso mesmo. E se você estiver usando um gráfico de barras ou candles, o movimento de duas pernas mais fácil de ver é aquele que há um movimento contra a tendência. Então, uma barra que feche na cor negativa, na cor contrária do que você está, do movimento, já é considerado uma perna. Depois de um movimento a favor da tendência menor, e em seguida um segundo movimento de contratendência, uma correção ABC de livro. Lembrando que isso é trade, gente, isso é operação. Você está numa tendência de baixa, ó, você tem uma correção aqui, e aqui você teve lá uma correção ABC. Lógico que aqui lateralizou, mas dependendo, se estivesse mais perto da média, justificava vender. Vamos ver outra correção aqui, a correção ABC de livro, ó. Deixa eu aumentar aqui. Também. Isso aqui também é correção ABC, ó. É de forma bem sutil, né? Mas, ó, o mercado caiu forte aqui. Olha lá, ó. Subiu. Aqui ele subiu e desceu. Aí ele subiu aqui, pronto, desceu. Eu já tive uma correção ABC no tempo gráfico menor. Ó. Quando você enxerga essas sombras aqui, ó, essa barra aqui foi uma pausa, ó, foi uma insight, que até aquela hora eu estava procurando. Ah, mas fechou negativa, não tem problema. O mercado veio para cima e voltou a cair. Veio para cima, correção ABC. Aí, ó, gerou venda aqui. O mercado confirma isso, derrubando aqui, caindo o preço. Ó. Certo? Então tem hora que essa correção é sutil.
Se você ficar esperando perfeição, você vai ficar assim, vai ficar muitos trades de fora. Muitas operações vai ficar de fora. Então, às vezes a correção, ela é sutil. Ver se eu acho mais alguma aqui, interessante. Aqui subiu. Ó, outra que é sutil, ó. O mercado fez a pausa, subiu aqui, né? A, B, C. Ó, teve sombra aqui, ó. Tive um ABC, num tempo gráfico menor, não é válido? Então, ó, eu já poderia vender. Se eu não tivesse vendido a L1 após esse impulso, eu poderia vender aqui, ó. Porque aí eu tive também, olha que coisa interessante aqui, ó. Um micro topo duplo. Então, ou eu poderia vender essa barra, ou poderia vender essa aqui, ó. Porque aí depois eu tive um micro topo duplo. Na análise técnica clássica, eu lembro. Eles falavam que isso aqui é um martelo invertido que favorece a tendência. Por causa disso. Aqui você tem um micro topo duplo e é uma correção A, B, C. O mercado voltou a cair. Isso aqui eu estou mostrando coisas no micro, né? Assim, que tá certo dentro da leitura. Mas correção ABC mesmo. Aqui, ó. Olha a correção ABC aqui. Olha lá. Desceu, subiu, desceu. A, B, C. Correção que eu estou falando. Impulso. Correção. Ou seja, eu justificava comprar aqui e continuar subindo. Beleza? Alguma dúvida, me chamem. No entanto, muitas vezes as duas pernas só são claramente visíveis em um tempo gráfico menor e devem ser inferidos no gráfico que você está visualizando, que é o caso que eu mostrei para vocês lá da sombra. Tá? Não preciso baixar para o gráfico menor, porque eu já aprendi a olhar nesse gráfico mesmo, que teve a sombra ali, no gráfico menor teve a correção. Uma vez que é mais fácil usar um único gráfico para operar do que verificar vários gráficos durante o dia. Olha aí. Um trader tem a vantagem se puder ver as duas pernas no gráfico à sua frente, mesmo que apenas por inferência, que é o que eu acabei de fazer. Não precisei baixar para um tempo gráfico menor para aqui, nesse exemplo aqui, ó, para mostrar para vocês que tem um ABC aqui, ó. Treino o olhar para isso. É muito legal. O curso grande, ele tem uns trechos desse caso. Quem está com a gente na sala há mais tempo, nós já estudamos isso. A gente consegue enxergar até cunha dentro de um gráfico por inferência. Vários exemplos que eu dei para vocês aí de bandeira de cunha. O que é por inferência? Vamos lá. Às vezes é novidade para alguns. Aqui, ó. Aqui nós temos um triângulo por inferência. Aqui nós temos, deixa eu achar aqui umas correções em forma de cunha, né? Correção em forma de cunha, uns dias de tendência. Aqui, uma puxada, duas, três. É uma cunha, mas essa tá bem desenhada. Eu quero achar uma bem cabulosa. Só para mostrar que dá para fazer por inferência. Uma puxada, duas, três. Não, essa tá fácil também. Vamos achar uma, como diria os petistas, umas bem cabulosa. Aqui, ó. Aqui eu tenho um triângulo por inferência. Você concorda ou não? Alguém não vê um triângulo aqui? Eu acho que vocês estão tão treinados já que eu acho que todo mundo já até viu. Eu tenho um triângulo aqui, ó. Esse aqui é um triângulo. Por que é por inferência? Ó, o mercado subiu, desceu. Subiu aqui na sombra mesmo, desceu. Aí subiu, né? E depois desceu. Triângulo. Triângulo é figura de rompimento. Pode romper tanto para cima quanto para baixo. Ou uma contagem melhor. Vê até aqui, né? Desceu aqui. Segunda vez aqui. Desceu aqui. E acabou que desceu 4, né? Eu tenho 4 quedas aqui. Aí tentou de novo romper. Acionou aqui uma possível H3, falhou. Aí, ó, falha de H3 num topo, contra a tendência. Aí, ó, o mercado deu mais uma visitada lá embaixo. Essa vela 2 aí, esse setorzinho da vela 11, 12, aí também pode ser, né? Pode. A, B, C. Aí, ó, por inferência. Você não precisa baixar para outro tempo gráfico. Então, ó, eu estou numa tendência. Vou aqui. A, B, aí subiu aqui C. Ela já subiu. Aqui, ó, gerou uma entrada. É uma L2 aqui. Acaba que é uma L2. Aí, olha a pancada. A seu favor. Cadê um legal? Cadê? Ontem aconteceu um. No fim do dia aqui. Ontem ou antes de ontem.
Aqui, gente, ó, um triângulo. Também eu estava comentando ontem com um amigo que a gente estava estudando gráfico de dia. É, aqui, ó, isso aqui é um triângulo, não é nem por inferência. Esse tá fácil, né? Subiu uma puxada, duas, três. Esse aqui foi fácil também de identificar. Seria fácil identificar uma. Mas tá bom, já mostrei bastante exemplo de por inferência. Você não precisar baixar gráfico, porque ó, aqui, ó, durante todo o dia, alguém até me perguntou esses dias: ah, Leandro, não é melhor pôr um gráfico de 1 minuto ou dois? Igual eu tenho 6 telas aqui. Poderia deixar um gráfico menor, até arrisquei esses dias deixar um de 2 minutos. Mas, gente, é mais assim, é mais coisa para ficar pensando, é mais coisa para ficar analisando, e trade é para ser monótono. Para ser monótono, aprenda a observar apenas o gráfico que você está operando, vai ser mais fácil. 5 minutos. No máximo, dá uma olhadinha no tempo gráfico maior, porque lá vai dar operações também, vai confirmar operações, mas você não precisa de confirmação como fala? De entradas. Se você já fizer uma boa leitura no 5, você não precisa de confirmação no tempo gráfico maior. Mas tá, o Brooks também ensina a olhar, tá, faz parte do curso grande, então pode olhar o de 15, pode olhar o de 60, mas agora ficar olhando o gráfico menor para ficar conferindo essas coisas. Aí, aqui, ó, tá aqui, tá escrito, gente. Estou respaldado no que eu tô falando. Você vai te desgastar. Você vai chegar no final do dia mais cansado. Em um mercado de alta, quando há lembrando, estamos aqui para fazer, não é 2, 3 trades, né? Estamos fazendo 10 mil. Aí você vai ficar fazendo 10 mil trades ao longo, sei lá, de 10, 15, 20, 30 anos da sua vida. Você vai ficar a vida inteira se matando para fazer uma análise? Não, você tem que fazer uma análise cada vez mais objetiva, simplificada, para ficar um negócio monótono. Você esteja aqui, ó, dormindo, aqui, desmaiando em frente à tela, mas está entendendo o que está acontecendo e está ganhando dinheiro. Em um mercado de alta, quando há uma série de barras de tendência de alta e uma barra de tendência de baixa, pode ser considerada a primeira perna de uma correção, mesmo que se a mínima estiver acima da mínima da barra anterior. Se você examinasse o tempo gráfico menor, uma perna de contratendência provavelmente seria evidente. Se a próxima barra tiver fechamento a favor da tendência, mas uma máxima abaixo daquela barra que encerrou o swing de alta, então esta é a segunda perna. Se houver uma barra de baixa ou uma barra de com mínima abaixo da barra anterior, isso criará uma segunda perna para baixo. Tudo isso aqui nós já vimos, né? É os exemplos que, gente, às vezes pode ultrapassar a perna no sentido contrário ou a favor, tudo é considerado correção de duas pernas. Ó. Pode ser isso aqui, duas pernas, ABC, ou pode ser essa aqui, certo? O mais importante de tudo é observar a barra-barra. O lado que está indo forte, se tem momento ainda para continuar a tendência e fazer essas aferições. Se estiver longe da média, tome mais cuidado. Aí você espera, às vezes, chegar perto da média. E se acontecer correções ABC, correções A, B, C, D, E, F, G, H, mas está perto da média, pode ser até arame farpado, pode ser lateralidade estreita, chegou perto da média, já vem da análise técnica clássica, gente. Imagina isso aqui, ó, é a média. Aqui tem o tal do Power Breakout, né, que eles chamam. Para nós, não, vai ser uma bandeira horizontal e talvez com H3 ou H4, pronto, é para retomada da tendência na maioria das vezes. A gente já sabe disso, não precisa dar esses nomes bonitos, mas não tem problema falar e saber. Mas o que importa é uma bandeira, é uma correção, e eu tenho que ficar esperto é o seguinte, né? Para simplificar tudo aqui, correções ABC são importantíssimas, você ainda mais operar em lateralidade. Dentro da lateralidade elas funcionam muito bem. A favor da tendência, você nem precisaria, né, estar olhando ela, porque você vai entrar a favor da tendência. Né? A favor da tendência, você entra por qualquer motivo, qualquer razão e circunstância. Agora, em lateralidade é bom para saber às vezes está um dia muito lateral, gera umas operações, ó, tipo isso aqui, ó. Aqui está lateral, ó. Você tem um A, B, pelo menos, ó, eu tenho um C para cima. Se eu for considerar isso aqui como uma possível lateralidade. Certo? Pega um outro dia lateral aqui, ó. Big up, big down, big up. Ó, A, B, C. Gerou aqui, ó, um trade para cima. ABC, se eu fosse considerar aqui. Aí, olha lá, ó, queda no alto, ó. A, B, C. Eu vou ter um C para baixo. Aí, ó. Eu acho que aqui, não sei se deu 1 por 1, acho que não. Mas aí, A, B, maior, ó. Que aí você vai fazer umas contagens
Ó, A, B, ó, C. Deu, 1 para 1. Que aí, primeiro eu tinha essa informação, beleza, A, B, C. Mas depois, o gráfico se formando, eu já tenho essa informação, A, B, fundo duplo até aqui, C. Ó, espero mais uma puxada para cima. Certo? Que aí já mudou o gráfico, eu tenho mais informações de barras, mais coisa acontecendo. Quanto mais isso tem de ser inferido, menos confiável é o padrão. Uma vez que menos operadores o verão ou terão confiança nele, os traders provavelmente comprometerão menos capital e sairão mais rapidamente. Ou seja, quanto mais difícil é algo de ser visto, né, menos gente vai entrar. Então, fiquem espertos com isso. Invariavelmente, as correções são entradas difíceis porque muitas vezes seguem o que parece ser um final climático para uma tendência. E muitos traders terão a mentalidade alterada, esperando que a tendência tenha se revertido ou que o mercado tenha entrado em uma lateralidade. No entanto, uma das marcas de uma forte tendência é que ela continua formando reversões o dia todo e todas falham. Todas falham. Então, se você está numa tendência, pode gerar 300 reversões. Ela vai falhar. Princípio da inércia, né? Inclusive estudamos ontem. 80% dos rompimentos falham, né? Então, numa tendência, 80% das vezes que o mercado... Ó, isso aqui é uma tentativa de reversão, vai falhar. Ele vai de novo tentar reverter, vai falhar. Princípio da inércia. Se eu estiver numa lateralidade, 80% dos rompimentos vão falhar. 80%. Então, princípio da inércia. Certo? Então, tome cuidado para não operar contra uma tendência. No entanto, uma marca foi... Ah, beleza, até aqui que eu li. Armadilhas das reversões é o que prendem os traders que operam a favor da tendência fora e prendem os traders de contra-tendência dentro. Deixa eu explicar isso aqui. A armadilha das reversões é que prendem traders que operam a favor da tendência fora e prendem os traders de contra-tendência dentro. Então vamos lá, deixa eu achar uma tendência aqui. Isso é importantíssimo, também é legal, porque são trades de armadilha. Ontem alguém até pediu para falar sobre armadilha, vai dar para explicar melhor. Vamos lá. O mercado está subindo aqui. Aí, o trader a favor da tendência, vê uma correção dessa, às vezes ele fica de fora, ele não entra. Então, ele fica armadilhado fora, a favor da tendência, o cara que quer comprar porque está numa tendência de alta. E o trader de contra-tendência, que quer acertar, adivinhar o topo, ele vende. Ele ficou armadilhado dentro, o vendedor, né, no caso da tendência de alta. E o comprador ficou com medo de comprar, ou vai comprar aqui, no caso, H1. Aí, ou seja, ele ficou armadilhado fora aqui, porque ele não teve coragem de entrar abaixo de barra. Lembrando que após um impulso, comprar abaixo de barra muitas vezes é um bom negócio, dependendo do contexto. Ele fica de fora, ele vai perseguir o mercado, o comprador. E o vendedor vai ser estopado. De novo, se repete o ciclo. Vendedor que tentou, ó, num canal estreito, o vendedor está querendo acertar o topo. Ficou armadilhado dentro. E o comprador fraco fica armadilhado fora, porque ele não tem coragem de entrar aqui, não tem coragem de entrar aqui, não tem coragem de entrar aqui. Aí ele vê que, não, eu estou certo, a minha premissa está certa, eu quero comprar. Aí ele começa a comprar aqui, perseguir o mercado. E o Ah, vendedor que está aí armadilhado vai ter que estopar. Oi? após essa, formou aí uma 2BR, né? E estava em cima de uma resistência. Não seria melhor esperar por mais informação do preço? Esperar mais formação de preço? Tá certo, veio um custo forte, mas aí deu uma 2BR aí em cima de uma resistência. Aí Onde que seria está? melhor Qual resistência que você está falando? essa concentração mesmo, em vermelho. Não, mas aqui tem um fenômeno que nós estudamos ontem. Ó, o que que você tem aqui? Vou falar para comprar aqui mesmo, vou comprar aqui no caso, ó. Ah, sim, uma ideia é só depois que rompeu. Ali no caso, é que os vendedores estariam esperando uma venda abaixo dessa aí, que foram armadilhados aí, né? Na Os 7, vendedores, aqui ficaram na barra armadilhados, 7. certo? Aí, mas não entendi o resto do raciocínio.
Os vendedores ficaram armadilhados, beleza. Eu só não entendi o resto do raciocínio. Repete, por favor. Acho que deve ter dado um problema no microfone dele. Bom, gente, ó, mas nesse contexto aqui, inclusive ontem nós estudamos. Se o cara vendesse, não era para vender, mas pelo amor de Deus, Brooks, nunca, né? 4 barras, 5 barras sequentes, espera uma segunda entrada. Aqui foi uma L2, ó. Aqui foi uma L2. Então, talvez justificaria vender L2 no topo. Mas olha que L2 horrível, né? Ela fechou acima do ponto médio dela. Tá com um preço melhor, que pode ser armadilha. O mercado gosta muito de fazer impulso e canal, nem que seja pequenininho esse canal, tem mais um teste aqui. Então, ou seja, aqui armadilhou L2. Então, o que que era para fazer aqui? H2, ó, era para comprar. L1, Leandro, H1, L2, H2, ó, a favor do movimento. H2 mais caro ainda. Oi? eu acho que ele falou na 7. Ele falou na 7, a armadilha da 7, pegar comprado acima dela. Eu acho que foi isso, não foi? Ah, sim. Isso aqui é um setup, gente. Só para recordar. Reversão de 2 barras. A favor do movimento é operação para pelo menos um scalp a favor do movimento, ó. Por causa disso mesmo. Esses vendedores aqui vão ter que estopar. Ó, aí você projeta isso aqui para cima, olha lá onde o preço sentiu. Você projeta a reversão de 2 barras, olha lá, ó, foi onde o preço parou de novo. Isso aqui é uma operação a favor da tendência. Porque ficaram armadilhados aqui, né? Então, vamos falar que o vendedor aqui não é vendedor, assim, não vou falar que não é de price action, porque né? Aqui tinha topo, até justificava vender aqui, meu ponto de vista, a reversão de 2 barras. Isso aqui poderia ser vácuo. É uma operação de baixa probabilidade. Baixa, mas não é nula. O mercado poderia reverter porque estava alto aqui, o comportamento sempre chegava aqui, ele caía, chegava aqui, caía, chegava aqui, caía. Beleza. Mas, se por um acaso ficou armadilhado, reverte. Compra aqui, que você vai ter mais uma projeção para cima. Você recupera o teu loss e se dobrar a mão ainda, né, ganha como normal. No caso, se tivesse vendido na 6 ali, era melhor já sair na 7. Na 7, na H1, porque aí você já compra H1. Ontem eu cometi um erro, me deixou armadilhado. Olha que bobeira que eu fiz. Quer ver? Foi ontem, foi ontem. Sexta, último trade. Ó, aqui em cima, eu não lembro, acho que eu já tinha. Ah, eu vendi aqui, ó. IOI, tava no topo, tinha uma puxada, duas, três. Aí era IOI, eu vendi aqui, ó, a 16. Mas só que a IOI, eu tenho já esse hábito, mas ontem acabou que eu falei, vou reverter só aqui, ó. Acabou que em vez de eu reverter aqui, na H1 ou H2, né, porque eu tive duas puxadas aqui para baixo, eu deixei para reverter aqui, ó. Aí me lasquei. Me lasquei aqui. Acabou que aí no fim, o que que eu fiz? Comprado. Veio, vai, volta. Chegou aqui, aí eu vendi. Só que aí eu acabei errando na mão de contrato ainda, quase que eu me lasquei também. Pus 10 não, 5 vezes mais que eu estou acostumado. Eu errei na hora de digitar ali. Mas acabou que, beleza, deu certo, resolvi a situação e me dei bem. Ainda fiz mais do que o normal, porque eu estava com muito contrato, até foi bom errar, e eu fiz a leitura correta aqui. E olha que interessante, eu já expliquei até no recap ontem. Ó. Aqui era a entrada da venda do topo em forma de cunha. Quando o mercado subiu e caiu, ele fez um platô aqui, fez um micro topo duplo. Aqui é que eu já estava alavancadíssimo aqui, ó. Mas aí, na hora que acionou essa venda, eu falei, ufa, agora deve fazer pelo menos um por um. Aí eu consegui pegar esse aqui, ó, um por um. Aí foi espetacular, foi só alegria. Mas, olha a questão da reversão. I ou I, ela falhou, aqui já poderia comprar, ó. Era H2. Tanto que aqui eu não teria passado problema nenhum, já teria um stop curtíssimo, e aqui eu teria conseguido, né? Geralmente eu dobro nessas situações. Aí, ó, eu teria me dado bem. Já tinha resolvido meu problema aqui. Não precisava ter passado o calor que eu passei mais para frente aqui. Não sei se vocês entenderam essa operação. Mas, gente, precisa dizer que legal. É tudo dentro do que eu, né, ensino no cotidiano, no dia a dia, tudo dentro de All Brooks. E funcionou. O bom é ter confiança. Na hora que eu estava aqui
18 contratos. 18 contratos aqui vendidos. Ó. Se eu tomasse o stop aqui, ia virar mais ou menos uns 1.500 de preju aqui. E acabou que deu certinho. Só passei calor mesmo, mas confiei na metodologia e deu certo. Mas não falo para não fazer isso, não façam em casa, crianças. Não se alavanquem, não confiem numa única operação, por isso que a gente sempre opera com a mesma mão. Se for muito bom o trade, vocês podem, né, se você opera com a mão mínima, você pode entrar com a metade. Se for um ótimo trade, você pode até entrar com a mão normal, cheia. Mas, no geral, entrem sempre sem alavancar, para justamente ter problemas, situações que você reverta, corrija de forma mais tranquila. Eles funcionam tão bem, do que eu estou falando, eu já esqueci. Ah, tá, essa questão de armadilha. Armadilha dentro, armadilha fora. Eles funcionam tão bem com setups a favor da tendência, porque armadilham os dois lados. Lembra? Armadilha um para fora e armadilha o outro dentro. A armadilha os dois lados e há muitos traders que perseguirão o mercado na direção da tendência. Aí, ó, perseguirão, ó, da onde que eu tirei foi isso, foi daí. Foi em vários outros lugares, né, nos livros que ele fala sobre perseguir o mercado. É o trader que, o comprador está vendo a tendência subir, não teve coragem de entrar no lugar certo, ele começa a perseguir, ele vai entrar em qualquer outro lugar e isso vai dando combustível, o comprador vai comprando. Fora de lugar mesmo, né? Por qualquer motivo, vai comprando no mercado. E os outros que estão armadilhados dentro, que está operando contra, vai ter que estopar. Eles estopam fazendo o quê? Comprando também nessa alta. Se é vendedor, ele está comprando na alta. Então, por exemplo, em uma alta, vendedores armadilhados lutarão para sair, compradores que pensam que o topo estava presente, agora vão perseguir o mercado para cima. Se você comprou aquela H2 perto da média móvel, esses traders fornecerão combustível para o movimento em direção ao seu alvo de lucro. Ó, H2 perto de média móvel são espetaculares, né? Há um ponto óbvio aqui. Se a tendência que agora está corrigindo terminou em um clímax, como ultrapassagem e reversão de linha de canal, ou em qualquer padrão de reversão de tendência significativo, a tendência mudou e você não deve procurar entrar em correções na tendência antiga. Acabou. Não criemos pânico, gente, eu vou explicar na prática. Acabou, pelo menos por 1 hora ou mais e talvez pelo resto do dia. Portanto, depois de uma forte alta, se houver um topo em forma de cunha ou uma máxima mais baixa após um rompimento de linha de tendência de alta, agora você deve procurar vendas e não correções da antiga tendência de alta. Vamos lá, deixa eu marcar isso aqui. Nossa leitura vem até aqui, mas vamos lá, calma, não criemos pânico, eu vou explicar isso aqui para vocês agora. 30,07,23. Então, ou seja, eu estou a favor de uma tendência e vem um movimento climático. Eu vou pegar aquele dia aqui, esse dia é uma ótima referência. Outros também, aqui ó, esse dia, qualquer um. Ó, o mercado já está subindo forte, rápido demais, longe demais e formou uma cunha. E olha aqui a cunha que formou. Não deu overshoot não. Não, ela está no mesmo nível. Mas aí aqui deu, né, as 3 puxadas, armadilhou H1 no topo. Pronto, ó, você já tem que procurar trade contra a tendência, porque já te deu o sinal, ainda mais em forma de cunha, que ele falou ali. E já havia rompimento da linha de tendência, já rompeu uma vez, você traça a linha aqui, já rompeu a segunda vez. E deixa eu até mostrar um outro padrão para você. Leandro, peraí, ali é o 15, deu undershoot sim, hein? Ele não conseguiu alcançar lá a linha da cunha. Não, aí então foi undershoot. É exatamente isso. Não, tem que ser over. Entendi. Aqui tem que ser overshoot, tem que ultrapassar. Entendi. Porque aí é falha de rompimento. Rompeu, falhou, armadilhou compradores aqui também. Mas aí beleza, você espera outros sinais, mas o que mais que ele pediu para observar? Olha aqui, eu tenho uma linha de tendência aqui, já foi rompida. Eu tenho de novo uma outra linha de tendência lá, já foi rompida. Então, gente, eu já não é muito correção isso aqui não. Até deu um scalp aqui, mas aí você tinha que procurar tendência de operações de contra-tendência. Aí depois veio e ainda te deu a terceira aqui, ó. Esse aqui é pá do ventilador, que o Mark J. Pring fala, né? Aqui já gera uma venda, ó. Aí, ó, te deu uma pancada para baixo aqui também. Esse chama pá do ventilador, quando você tem 3 rompimentos de linha de tendência de alta.
Então, teve overshoot aqui. Não, não teve overshoot, teve 3 toques idênticos, mas pegou essa H1 no topo e armadilhou. 1, 2, 3, cunha. Rompeu a cunha para cima. Não acelerou a cunha. Deu venda aqui. Então, nesse momento, você para de procurar por compra, né, nessa tendência aqui. Outro exemplo. Aqui, ó. Tá caindo forte, ó. Já deu impulso. Aqui foi movimento de alvo projetado. Ó, bandeira final. Aqui caiu. Ó, você não tem que procurar mais por vendas. Ou, no caso, é lateralidade. Aí lateralizou, beleza. Chegou na média móvel aqui, ó. Vendas. Ou aqui, cunha, uma puxada, 2, 3. Sim, tive uma cunha aqui, então beleza. Poderia vender, porque aí deu quase uma TBTL aqui, né? Olha lá, 10 barras. Aí ele falou para esperar, né? Ele fala para esperar uma TBTL, depois de movimentos climáticos. 9 barras e tive uma cunha aqui. Beleza. Aí justifica eu vender novamente, justifica eu vender. Lembrando que aí depois o mercado lateralizou e virou essa lateralidade estreita, ó, eu já não nem opero mais, já esquece. Lateralidade que fica andando 2 pontinhos para um lado, 2 para o outro, larga a mão. Vamos lá, mais exemplos. Depois que vem movimento climático, ó, esse movimento, essa barra foi climática dentro desse movimento aqui, veio forte, então já começou o mercado a subir, ó, aqui já deu esse movimentinho um pouco forte, tal, você já vai operar como lateralidade, esquece operar como tendência. Eu quero achar um, igual ele falou ali, com undershoot. Isso aqui é topo e forma de cunha. Aqui, ó, olha, movimento forte, ó, climático, ó, olha uma tendência desse jeito aqui. Você vai ter que esperar, ó, muitas barras de correções. Então, você já não opera mais a favor da tendência. Igual entrar nessa L2 aqui. Complicado, ó, entrar nessa L2. Poderia até entrar, mas aí tinha que estar disposto a reverter aqui. Ou segurar, né? Porque o stop técnico está aqui em cima, ó. E também não foi pego. Aqui teve overshoot, ó. Aqui teve, ó, uma puxada, 2, 3. Isso aqui chama cunha climática. Ontem mesmo eu estava estudando isso. Ó, o que é overshoot? Ó, eu tenho esse topo, rompeu de forma climática. Aqui justificaria a venda, ou aqui. Aí ele até fala, se você não entrar aqui, é um trade de baixa probabilidade, risco pequeno, teu stop fica logo aqui, então o risco é pequeno, mas a possibilidade de retorno é gigantesca, né? É o que virou aqui. Mas, ó, ele veio e te deu a segunda entrada, deu o segundo movimento depois, entendeu? Então você já esquece a antiga tendência, é o que está escrito ali. Aí você já começa a operar a favor da nova tendência. Aí, ó, teve overshoot aqui. Ficou claro? Aqui, ó, outro exemplo. Forte tendência lá, canal, e olha quem está aqui. Overshoot, ó. Aqui. Impulso, canalzinho, overshoot aqui. Olha lá, já justificava comprar aqui ou comprar em cima da 28, ó, reversão de 3 barras. 27. Em cima da 27. Justificava você comprar ou aqui, uns traders mais arrojados compraria aqui, ou aqui, ó, foi confirmação, foi embora. Isso aqui que é undershoot, ó, quando é do meio que ultrapassa. A overshoot acontece no meio. Aí aqui a terceira puxada vira undershoot. Essa aqui ele fala para você esperar uma segunda entrada para vender, no caso. Você poderia ter vendido aqui, beleza, mas era mais ideal vender na segunda entrada. Foi aqui, ó. Beleza, gente? Tudo certo? Alguma dúvida? Alguma reclamação? Alguma sugestão para a gente melhorar? Mas o ritmo é esse mesmo, né? Não tem o que fazer. Leitura, já que nós propomos ler desse jeito, fica então para a próxima semana esses detalhes daqui em diante. Então, beleza, tamo junto. Qualquer coisa, vocês me mandam mensagem. Amanhã estamos cedo no mercado. Lembrando que tem vários vídeos postados entre ontem, hoje e até amanhã. Então, acompanhe nosso canal aí no YouTube, se inscreva para receber notificações, entra no Telegram logo abaixo. Estou à disposição. Forte abraço, bom fim de semana.